Paz de Cristo, povo de Deus, estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade queremos falar que o sangue de Jesus tem poder. Nós vamos ver 7 realizações, isto é, 7 conquistas que o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz, conquistou para nós. Para isso, nós estaremos aqui com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos estar lendo Romanos, capítulo 3, verso 23 em diante, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E nós vamos ver aqui o comentário que diz assim: seu sangue. No Novo Testamento, enfatiza várias verdades no tocante à morte de Cristo em prol da humanidade. Número 1. Ela foi um sacrifício, isto é, oferenda do seu sangue, da sua vida. O sangue de Jesus representa a vida. Jesus, ele ofereceu. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele foi uma oferta como remissão dos nossos pecados e das nossas culpas. Número 2, foi vicária, isto é, ele morreu não para o seu próprio bem, mas para o bem dos outros. Ou seja, Jesus se entregou naquela cruz simplesmente para o bem da nossa alma, para o bem da humanidade, de todos aqueles que crerem e pela fé o reconhecem como o Salvador e único e suficiente Senhor e Salvador. Número 3, foi substituinte, isto é, Cristo padeceu a morte como a penalidade do nosso pecado, como nosso substituto. Jesus, ele substituiu a nossa morte lá na cruz. Ele morreu em nosso lugar, para que através dele, hoje eu e você pudéssemos ter vida e tê-la com abundância. Número 4, foi propiciatória, isto é, a morte de Cristo em prol dos pecadores, satisfez a lei justa de Deus, bem como a ordem moral divina. A morte de Cristo removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido. A integridade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e que fosse feita a propiciação junto a ele em nosso favor. Pela propiciação do sangue de Cristo, a santidade de Deus permaneceu imaculada. Ele pôde manifestar com toda a justiça sua graça e amor na salvação. Deve ser enfatizado que o próprio Deus propôs Cristo como nosso propiciação. Ele não precisava ser persuadido e demonstrar misericórdia e amor, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O sacrifício de Cristo nos trouxe de volta, nos deu a redenção, nos aproximou de Deus. A ira de Deus contra o pecado foi satisfeita na vida de Jesus e na sua morte, porque ali ele estava morrendo pelas nossas culpas. Todos pecaram e foram destituídos. Jesus carregou a nossa culpa e morreu no nosso lugar. A ira de Deus contra o pecado foi satisfeita. E hoje eu e você podemos nos reaproximar dele. E Jesus, ele é o único intermediador entre Deus e o homem, porque somente ele morreu em nosso lugar, mas ressuscitou e vivo está. Número 5. Foi expiatória, isto é, um sacrifício para fazer a expiação ou reparação pelo pecado, como expiação de sacrifício. Visa a remir a culpa. Pela morte de Cristo foram anulados a culpa e o poder do pecado, que fizeram separação entre Deus e o crente.
Jesus, ele anulou o poder do pecado, porque todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Número 6. Foi eficaz, isto é, a morte expiatória de Cristo tem em si o poder de produzir o efeito cabal necessário da redenção quando esta é buscada pela fé. A morte de Cristo foi eficaz, ela é totalmente eficaz para nos perdoar. Mas para isso há uma condição. Qual? Fé. É necessário que nós possamos buscar pela fé o poder que há no sangue de Jesus, capaz de nos perdoar, nos purificar e remover a nossa culpa. Mas para isso nós precisamos crer que a morte de Cristo tem e teve o poder, através do seu sacrifício, da sua vida, do seu sangue, de nos redimir. A morte de Cristo e o seu sacrifício na cruz foram eficazes e sim, nos reaproximaram de Deus. Número 7. Foi vitoriosa. Isto é, na cruz, Cristo triunfou na sua luta contra o poder do pecado e de Satanás e de suas hostes demoníacas, que mantinham o ser humano no cativeiro. Sua morte foi a vitória inicial sobre inimigos espirituais de Deus e dos homens. Assim, sendo a morte de Cristo é redentora, dando a sua própria vida como resgate. Ele nos libertou dos inimigos que mantinham a raça humana na escravidão, ou seja, o pecado. O inimigo, ele escravizava o homem sob o pecado, mas a morte de Cristo e o seu sacrifício na cruz nos redimiu. E hoje, se aqui o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque o sangue de Jesus tem poder para isso. E Satanás, ele nos libertou do pecado, da morte e do adversário. Nos libertou para servirmos a Deus, porque nós não tínhamos condições de servir a Deus por nós mesmos, porque nós nascemos sob pecado, herdamos de Adão uma natureza caída, pecaminosa. Somos tendenciosos a amar mais as trevas do que a luz. Mas quando nós nos rendemos a Jesus, entendemos o seu sacrifício na cruz e o seu amor que nos libertou, o Espírito Santo produz em nós a condição de servir a Deus verdadeiramente. Todos os benefícios da morte sacrificial de Cristo, mencionado supra, pertencem em potencial a todo ser humano, mas tornam-se realidade somente para aqueles que, pela fé, aceitam Jesus Cristo e seu sacrifício redentor em lugar deles. Deus amou o mundo. Existem algumas teorias que falam que a morte de Deus, de Cristo Jesus, não foi por todos, mas enfim, a Bíblia é bem clara que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A redenção é ilimitada. Ela é para todos, está disponível para todo homem, mas somente é eficaz na vida daqueles que recebem a Jesus. Ela só se torna uma realidade. Tudo isso que nós lemos só vai ser real se você simplesmente abrir o teu coração, deixar Jesus entrar e crer que o seu sacrifício é real, que Jesus é real, que o seu amor foi por mim e por você, demonstrado naquela cruz, e é capaz de realizar tudo aquilo que nós lemos nesse estudo. Que assim seja na minha vida e na sua, hoje e eternamente, em nome de Jesus.